Olá, amigos, todos bem? Espero que esteja tudo bem com todos. Vim aqui conversar com vocês sobre a questão do Apocalipse, né, que surgiu aí nesse carnaval e vem até os dias de hoje, em função aí do debate, né, de uma controvérsia entre a Ivete Sangalo e a Baby Consuelo, onde a Baby Consuelo lá em pleno carnaval fala que o Apocalipse está chegando, que o arrebatamento aí está também. Eu queria então falar porque toda vez que se fala em Apocalipse, pensa em fim do mundo, né? De desastres e coisas mais. Eu acho que até por isso eu entendo a reação da Ivete Sangalo, porque no momento de alegria, falar do Apocalipse pareceu um contraponto muito pesado. O entendimento comum que o Apocalipse fala de uma destruição é muito presente na sociedade e também acredito que na Ivete Sangalo. O Apocalipse ele não é uma mensagem só de tragédias, né? Contém sim, uma boa parte fala das tragédias que ocorrerão com a humanidade, que já estão ocorrendo há muito tempo, mas no final o Apocalipse ele é algo positivo, porque fala de uma humanidade melhor, de uma terra melhor, do nosso planeta melhor. Então, a palavra Apocalipse, ela significa revelação. Então, no fundo, é uma revelação de acontecimentos futuros. É uma revelação que, no final, tem um resultado bom, positivo, que muita gente desconhece, até pela falta de leitura do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. Muito falado, muito comentado, mas pouco conhecido em seu estudo, né, de uma forma mais profunda. E uma das dificuldades do livro do Apocalipse é que ele é muito simbólico, alegórico, tem uma numerologia com significado oculto, que é preciso, então, um estudo especial para entender o Apocalipse. Muito figurado. Ele traz, então, uma visão bastante mitológica, com arquétipos, figuras arquetípicas, como a falsa religião, a verdadeira religião, dos reinos. Então, é preciso compreender toda essa numerologia e simbologia que está no Apocalipse, né? Apocalipse, então, é essa revelação de Jesus. Para entender ela também é preciso conhecer as profecias de Daniel, porque Daniel era o profeta que na época dele, ele recebia visões simbolizando reinos, do qual ele profetizava a queda de um reino, que um reinado ia entrar em guerra com outro. E esses reinos eram simbolizados por grandes figuras animalescas, como um dragão de 7 chifres, por exemplo. E o dragão significa uma força do mal. E combinado a isso, 7 chifres, que significam os 7 reinos. Então são 7 reinos que unem para o domínio. E um desses chifres, por exemplo, se quebra e se transforma em 2 ou 3. Quer dizer, um reinado que se desfaz e se torna outros 2 reinos menores. Então essas são as figuras arquetípicas, simbólicas, que falam de eventos, coisas naturais vindas através do livre-arbítrio do ser humano. Então o livro do Apocalipse é uma advertência também para o mau uso do livre-arbítrio do ser humano, que vai provocar a lei de ação e reação, de causa e efeito, trazendo muitos males indesejáveis. Então esses apocalipses são revelações escatológicas. Escatológicas são revelações de fim de mundo, mas não propriamente um fim de mundo em si, mas sim um processo de transformação de muitas dores, muitas vezes, para o estado melhor de coisas. Então sempre há uma correlação dessas figuras com fatos históricos. Então Jesus manda essa mensagem, diz que manda às igrejas, é assim que está lá no livro do Apocalipse, tá?
Então a mensagem de Jesus é mandada às igrejas da época e válido para as igrejas de hoje. Essa mensagem que vem para as igrejas são universais, seriam para toda a humanidade, para todas as pessoas de fé, para todos os cristãos em todas as épocas e até os dias de hoje, né? Então essa mensagem começa então falando do leão da tribo de Judá, que vem para vencer. Na sequência fala do cavaleiro branco. Esse cavaleiro branco, ele é Jesus, que saiu vencendo com uma espada na mão para vencer. Aí diz que a espada simboliza o evangelho. O evangelho é esse conhecimento que discerne a alma da medula, né? Conforme dito nas linguagens evangélicas e bíblicas. É a espada do discernimento, que discerne o que é certo e o que é errado. Então nós somos até testemunhas históricas, porque teve um determinado momento em que os apóstolos estiveram desanimados com relação à sua pregação e perguntaram assim para Jesus: quem ouvirá a nossa pregação? Então Jesus vai responder para eles: não temam, pois eu venci o mundo. Ele entende então que o seu evangelho, a sua pregação será elevada ao mundo inteiro, a todas as nações, como ele diz. O meu evangelho será pregado a todas as nações e eu vencerei. E se a gente for pensar bem, nós somos testemunhas históricas de que isso ocorreu. Porque hoje somos 3 bilhões de cristãos, o evangelho é conhecido no mundo inteiro e Jesus dividiu a história em antes e depois dele. Então ele venceu o mundo. Grandes sábios reconhecem a sabedoria de Jesus, até mesmo um hinduísta como Gandhi reconhece que se todos os livros fossem perdidos, o Sermão da Montanha sobrasse, não haveria perdido nada, porque lá no Sermão da Montanha nós temos o resumo de uma ética cristã superior. E superior no sentido moral, que é reconhecido por todos, não no superior no sentido humano, de poder, nada disso. Aquilo se impõe pela autoridade moral que ele tem, pelos ensinamentos do Evangelho que são necessários e universais. Todos podem ser aplicar, né? Independente da religião, independente do seu modo de vida, a caridade, o amor em prática é possível para todos, independente do seu modo de crer. Depois vem os outros cavaleiros do Apocalipse, né? O cavaleiro vermelho é da guerra, o cavaleiro preto, ele é da morte através das doenças, das pestes. Depois vem o cavaleiro amarelo. O cavaleiro amarelo é interessante porque ele fala das feras da terra. E as feras da terra são tudo aquilo que o ser humano produz de ruim. Então podemos falar das drogas, do vício, das armas e tudo mais. São as feras da terra, as feras criadas pelo homem. Ok? Na sequência dos cavaleiros vem as 7 trombetas. As 7 trombetas têm a falsa religião, a verdadeira religião. Tem as trombetas que falam dos gafanhotos alados com coraça de ferro, que eles então têm um barulho de muitas carruagens nas suas asas, que para nós esses gafanhotos de ferro, que tem picada como escorpião, que são as metralhadoras instaladas nos aviões. Essa nuvem de aviões, esquadrilhas de aviões, foram vistas por João como gafanhotos de ferro. Então vejam que João ele teve uma experiência de êxtase espiritual que levou ele a uma realidade futura e ele descreveu da melhor maneira possível aquilo que ele estava vendo. Então ele vê um cenário de guerra, descreve aviões, vai descrever também tanques, onde ele fala que são grandes cavalos que gospem fogo e enxofre pelas suas bocas. Então esses cavalos que ele olha na colina do Eufrates, lá na região do Iraque, com miríades, milhões deles enfileirados, cuspindo fogo e enxofre. Então ele tem a visão dos tanques e descreve como grandes cavalos.
Então é preciso ter esse entendimento, né? De que João está vendo coisas muito além do seu tempo. E além então das trombetas, nós vamos ter as 7 taças, né? E as 7 taças são o momento mais ligado a eventos maiores do ecossistema planetário, daquilo tudo que está ocorrendo, né? Nas trombetas são os eventos praticados pelo homem, pelo mau uso do seu livre-arbítrio. Nas taças são os eventos cósmicos, ecoplanetários, que mexem com o ecossistema, mas que também têm relação com a influência do homem na natureza. Então essa influência do homem na natureza vai gerar fontes que secam, mar com sangue morto, a poluição do ar. Tudo isso é falado no Apocalipse. Fala do aquecimento global, quer dizer, o sol abrasará a todos. Nós estamos vivendo isso em pleno aquecimento global. E tudo isso, gente, não é punição divina. Nós tínhamos o entendimento antigo de punição divina para essas coisas. Era a ira de Deus que se manifestava através dos desastres naturais. Só que Tiago vai nos ensinar, Tiago o apóstolo, que Deus não provoca o mal e não tenta ninguém. Então o que se tem é a lei de ação e reação, consequência, causa e efeito, que então é em função do nosso egoísmo, do nosso orgulho, desejo de poder, da submissão pelo homem, né? Como nos diz o filósofo, né? O homem é lobo do próprio homem. Então, nós vamos entender que tudo isso acontece pela lei de ação e reação, consequências dos nossos erros, e quando nós olhamos a história, não dá para negar. Construímos toda a nossa história no desejo do poder, e esse poder que tentamos exercer há muito tempo, do homem sobre o homem, e isso traz consequências, e não punição de Deus, é simplesmente causa e efeito, semeadura e colheita. A lei está aí para garantir que a justiça seja feita. Essa forma de olhar um Deus que tem ira, da ira de Deus, é uma forma antiga de se pensar, antropomórfica, que olha um Deus como se ele tivesse emoções humanas, e nos tempos modernos nós adquirimos uma visão mais cósmica de Deus, rejeitando essa antiga visão, né, antropomórfica. Então, após as taças, e aí sim, gente, nós estamos vivenciando o tempo das taças. E agora caminhamos para o fim das dores. E depois do término do derramamento das taças que se derramam sobre o mundo, então vem a avaliação do templo. Então a avaliação da Jerusalém celestial, que a Jerusalém terrestre é avaliada. E aí então vem a depuração do planeta, a separação do joio e do trigo. E a lei de destruição é ela que possibilita a reconstrução para um mundo melhor. Então, se houve todas essas dores, agora nós estamos caminhando para o melhor, porque ela possibilita a reconstrução do mundo. Então, os últimos capítulos do Apocalipse é a parte onde fala de uma realidade, de um futuro melhor para todos nós. Então, a partir do capítulo 19 é a promessa final de uma nova terra, de um novo lugar, da árvore da vida, que vai estar no centro da cidade. Fala também que Deus será o tabernáculo eterno, e ele alumiará a todos, que não haverá mais choro e nem ranger de dentes. E fala da vitória de Jesus, né? Como aquele que vem sobre o cavalo branco, ao lado, a vitória do seu evangelho. Então o que se espera é uma humanidade no futuro próximo, não sabemos quanto tempo ainda, uma humanidade que já vai reconhecer a grandeza do evangelho. Isso não quer dizer que ela vai ter condição de vivenciar, mas pelo menos haverá o evangelho como referência,
como norteador de nossas condutas. Então aí começará então uma era de paz, aonde nós vamos repensar as nossas ações, levando em conta o Evangelho como roteiro, né? Então é importante lembrar que então, se o Apocalipse revela tudo isso, ele é um planejamento, um acompanhamento da espiritualidade, né? E nós percebemos aí então, como eu coloquei para vocês, que além das figuras literais, há todo um acontecimento histórico que já veio ocorrendo há muito tempo. Nós já estamos vivenciando esse Apocalipse, não é que ele vai vir, ele já está aí há muito tempo. Nós estamos no meio dele para mais, e até caminhando ainda até para o seu desfecho, não sabemos quantos séculos para isso, né? Mas já que há esse planejamento, esse acompanhamento, entendemos que não somos um barco à deriva, uma nau sem rumo, né? Um navio sem destino. Temos um destino para melhor. Então o Apocalipse não é fim de mundo, é mudança para um mundo melhor. E todos queremos isso, afinal de contas, o mundo carrega muitas mazelas e proporciona muitas dores, no qual queremos nos livrar. Façamos então a mudança de rota no caminho do bem para sermos os herdeiros dessa nova terra. E a mensagem do livro do Apocalipse, no final, diz assim, ó: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, que se suje. Mas quem é justo, faça justiça, e quem é santo, santifique-se ainda. E eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Façamos o bem para receber o bem. E bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, que purifiquemos nossos espíritos e possamos entrar nessa nova terra pelas portas da frente, sendo recebido com merecimento por tudo aquilo que fizemos aqui nesta vida. Tá bom? Fica aí então um resumo muito corrido, rápido para vocês do livro do Apocalipse, mas eu espero que tenha ajudado a uma compreensão um pouco melhor. Não é nenhuma palavra definitiva, é aquilo que é fruto dos meus estudos, mas que de uma certa forma para mim faz muito sentido. E aí eu pergunto para você, faz sentido para você? Se fizer, vamos então caminhar no bem. Tá bom? Melhor abraço, tudo de bom para todos. Até uma próxima oportunidade.